Olá, turma do oitavo ano. Aqui estou para realizar a explicação da nossa verificação de aprendizagem de português do segundo bimestre. E já começamos aqui com o nosso gênerozinho estudado no decorrer, desse bimestre aí, dessa primeira etapa, que foi biografia. Então, eu coloquei aqui a biografia de quem? De Ruth Rocha. E começa assim: História da Ruth. Ruth Rocha nasceu em 1931, na cidade de São Paulo, filha dos cariocas Álvaro de Faria Machado, médico, e Esther de Sampaio Machado. Tem 4 irmãos, Hilda, Álvaro, Eliana e Alexandre. Teve uma infância alegre e repleta de livros e gibis. O bairro de Vila Mariana, onde morava, tinha nessa época muitas chácaras por onde Ruth passava, a caminho da escola. Estudava no Colégio Bandeirantes. Mais tarde terminou o ensino médio no Colégio Rio Branco, tá? Graduada em Sociologia e Política pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Orientação Educacional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Casada com Eduardo Rocha, tem uma filha, Mariana, e 2 netos, né? Miguel e Pedro. Durante 15 anos, de 1956 a 1972, foi orientadora educacional do Colégio Rio Branco, onde pôde conviver com os conflitos e as difíceis vivências infantis e com as mudanças do seu tempo. A liberação da mulher, as questões afetivas e de autoestima foram sedimentando-se em sua formação. Começou a escrever em 1967 para a revista Cláudia, artigos sobre educação. Participou da criação da revista Recreio, da editora Abril, onde teve suas primeiras histórias publicadas a partir de 1969, que foi Romeu e Julieta, Meu Amigo Ventinho, Catapimba e Sua Turma, O Dono da Bola, Terezinha e Gabriela, estão entre seus primeiros textos de ficção. Ainda na Abril, foi editora, redatora e diretora da divisão de Infantos Juvenis. Publicou seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, em 1976 e desde então já teve mais de 130 títulos publicados, entre os livros de ficção, didáticos, paradidáticos e um dicionário. As histórias de Ruth Rocha estão espalhadas pelo mundo, traduzidas em mais de 25 idiomas. Monteiro Lobato foi sua grande influência. Em sua obra, essa influência se traduz pelo seu interesse nos problemas sociais e políticos, na sua tendência ao humor e nas suas posições feministas. Seu livro de forte conteúdo crítico, Uma História de Rabos Presos, foi lançado em 1989 no Congresso Nacional em Brasília, com a presença de grande número de parlamentares. Em 1988 e 1990, lançou na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, seus livros Declaração Universal dos Direitos Humanos para Crianças e Azul e Lindo, Planeta Terra, Nossa Casa. Participou também 6 anos do programa de televisão Gazeta Meio-Dia como membro fixo da mesa de debates. Em 1998, foi condecorada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso com a comenda da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Ganhou os mais importantes prêmios brasileiros destinados à literatura infantil, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, da Câmara Brasileira do Livro, 5 prêmios Jabuti, da Associação Paulista de Críticos de Arte e da Academia Brasileira de Letras. Prêmio João de Barro, da Prefeitura de Belo Horizonte, entre outros. Seu livro mais conhecido é Marcelo Marmelo Martelo, que já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Em 2002, ganhou o prêmio Moinho Santista da Literatura Infantil da Fundação Bung. Também, nesse ano, foi escolhido como membro da PEN Clube, Associação Mundial de Escritores no Rio de Janeiro. Atualmente, ela é membro do Conselho Curador da Fundação Padre Chieta. Então, essa é a vida de Ruth Rocha resumida aí, tá? O que você vai fazer? Você vai construir uma linha do tempo da vida da autora, escrevendo resumidamente os acontecimentos de cada data abaixo. Quer dizer que em 1931 aconteceu o quê? Aí você vai colocar a data aqui, coloca o tracinho e descreva o que foi que aconteceu na vida dela em 1931.
O que foi que aconteceu na vida de Ruth em 1967, 1969, 1976, 1998 e 2002? No texto está aí para ajudar vocês. Caso vocês precisem de auxílio, tá? Pode recorrer. Então, a sua pesquisa. Não se esqueça, tem que colocar o ano. Se você não colocar o ano, você vai perder décimos, tá bom? Como é que você vai construir uma linha do tempo sem colocar o ano, tá? E os respectivos anos são esses aqui, ó, que eu acabei de colocar para vocês, tá bom? E na letra B, o texto que você leu é uma biografia. Defina o que é biografia. Você vai definir com suas palavras o que é biografia. Você vai definir com suas palavras o que é biografia. Não vá copiar de outro lugar. Você pode ler, entender o que é biografia e depois escrever aqui nessas linhas. Vou repetir com suas palavras, tá bom? 2. Vamos lá. Escreva se as frases estão na voz ativa ou na passiva. Voz ativa, o sujeito vai realizar a ação. Na voz passiva, o sujeito vai virar o quê? Agente da passiva, tá bom? Agente da passiva. Então, os adolescentes expressam suas emoções livremente. O que é que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que descobrir quem é o sujeito, ó. Os adolescentes expressam suas emoções livremente. Quem expressam suas emoções livremente, meus queridos? Os adolescentes. Os adolescentes estão praticando, gente, a ação ou eles estão sofrendo a ação? Eles estão praticando, ó, eles expressam, são os adolescentes. Então, os adolescentes é o sujeito, como a voz aqui eu tenho expressam, tá vendo? Expressam é uma voz o quê? Ativa ou passiva? Ativa, porque é uma voz que está sendo realizada pelo sujeito. Aí você escreve aqui, tá bom? Os adolescentes são considerados crianças por seus pais. Prédios são interditados na Sagrada Família por risco de desabamento. Bandas fazem sucesso com mistura improvável de pagode e sertanejo. Defesa Civil teme cheia de rios. Restaurante é marcado por plantas, artesanato e muitos potes de pimenta. Não se esqueça também, tá? Voz passiva, nós temos um verbinho, né? Auxiliar, e em seguida nós temos o outro no particípio, sempre assim. 3. Reescreva as frases passando-as da voz ativa para a voz passiva. Isso aqui é muito simples. Na live eu falei sobre isso, no vídeo eu falei, tem exemplos, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai passar da voz ativa para a voz passiva. Cientistas australianos descobriram células com poder regenerativo. Quem é o meu sujeito? Os cientistas australianos, tá, gente? Então, eles estão realizando a ação. Eles descobriram células, então você vai pegar e fazer uma troca, tá bom? Esse sujeito aí que está realizando vai virar agente da passiva, tá bom? E aí você faz aquela famosa trocazinha, não se esqueça do verbo auxiliar com o outro no particípio que vocês irão conseguir transformar essa voz ativa em voz passiva, tá bom? Então, A, B, C e D. 4. Reescreva as frases passando-as para a voz passiva sintética, tá? Foram encontrados fósseis no norte do Brasil. Então, você vai usar a voz passiva sintética. Lembra que tem o apassivador se, o pronome apassivador se, tá bom? Então, preste bastante atenção. Cuidado, nem sempre vai vir naquela regrinha lá como tá, né? Vende-se sorvete, sorvetes são vendidos, então, né? Pode vir o si também em outra localidade aí. Toma cuidado, tá bom? Para passar essa para a voz sintética. Ela é mais simples, gente, vocês vão perceber, certo? Foram encontrados fósseis no norte do Brasil, né? Encontram-se fósseis no norte do Brasil. Então, se forem encontrados, né? Encontram-se, né? Encontraram-se fósseis no norte do Brasil, tá certo? 5. O pronome se, entre outras funções, serve como para indeterminar o sujeito, né, gente? Vocês lembram que ele pode ser o sujeito indeterminado ou ele pode ser lá o pronome apassivador, tá certo? O que você vai fazer aqui? Você vai descobrir isso.
você vai classificar se ele é índice de determinação do sujeito ou se ele é partícula passivadora, tá bom? Tá bom? Ama-se os filhos incondicionalmente. Esse se é indeterminante do sujeito ou ele é um pronome apassivador? Se você conseguir passar a oração para a voz passiva, lembra? Então é lógico que ele vai ser partícula passivadora. Lembre-se também que precisa concordar, tá? Tem que concordar com o sujeito, com os termos aí. Tem que concordar o verbo com os sujeitos, tá bom? Senão, não vai ser apassivador. 6. O se, ele é pronome apassivador em precisa-se de uma secretária, assim se vai ao fim do mundo, proibiram-se as aulas, nada conseguiria se não fosse esforçado. Se não fosse esforçado. Então, qual dessas letras aí, o se, ele é pronome apassivador, tá? Faça aquela troquinha que vocês vão conseguir descobrir. O se é índice de indeterminação do sujeito na frase. Qual é da frase aqui que o se, ele é indeterminante do sujeito? Entendeu? É indeterminante do sujeito, tá bom? Apenas uma. O efeito de sentido do texto acima é causado através... Eu tenho um textozinho aqui, ó, tá vendo? É esse aqui, ó, do lado, tá vendo? Esse sentido, qual é o sentido dele aqui? Aí você vem aqui e você marca. Da rotina de afazeres que o menino tem durante o dia, da semelhança fonética entre as palavras, ou seja, né? Lembra das parônimas e das... como é que diz? A gente trabalhou só foi parônimos, né? Isso, Então, você lembra das parônimas? Então essas palavrinhas aqui, ó, com a mesma pronúncia, tá vendo? Só que escrita diferente, significado diferente. Aí você vai dar o sentido que elas teve nesse texto aqui. Aí você marca a alternativa correta, tá bom? 9. Sobre as palavras parônimas, é correto afirmar que. Então, eu tenho aqui, ó, letra A, letra B, letra C, letra D. Tá vendo? Então, eu quero que você marque as informações sobre as palavras parônimas, tá? O que são as parônimas? Então, aí você vai e marca o xizinho na alternativa correta. Tá bom, turma? 10. Imagine que uma jornalista fez uma matéria para um jornal impresso de sua região, que fica no interior de São Paulo, e escreveu a seguinte frase como manchete de capa. Ela foi lá e colocou: o novo juiz do Tribunal Regional do Trabalho infringiu a lei. A partir desta frase, é possível dizer que o que aconteceu? Tá? A partir desse infringiu aqui, ó, infringiu a lei, significa o quê? Que a jornalista cometeu erro grave de ortografia, que a jornalista afirmou que o juiz desrespeitou uma lei, a jornalista afirmou que o juiz aplicou uma lei ou que o juiz já trabalhava há muitos anos neste Tribunal Regional do Trabalho. Então, o que significa? Qual é o sentido dessa frase, dessa oração aí? Você vai lá e marca um xizinho na alternativa correta, tá bom? E aí, ganha uma nota excelente, né? E, enfim, deixa a professora feliz, tá bom? Então, capriche, turma. Qualquer dúvida, pode vir até mim, tá? No meu privado, que eu vou estar lá à disposição de vocês. Mas a prova está simples, está fácil, é sobre os nossos conteúdos. Não tem muito aí o que vocês questionarem, tá certo? Beijos, até a próxima.